Bom dia a todos, essa é a nossa primeira aula de matemática geral e vamos abordar o conceito de função. O que é uma função? Uma função é um objeto formado por três elementos: um conjunto A, um conjunto B e uma regra. Essa regra faz associar a qualquer elemento do conjunto A um elemento f de x do conjunto B. Em geral, a gente representa assim: f de A em B, que pega x pertencente a A e manda em f de x pertencente a B. Os exemplos mais comuns de funções são as funções afins, dadas por f de R em R, conjunto de números reais, que a cada x associa 2x mais 3. Para todo x vale essa regra, então o f não esquece de ninguém daqui. E 2x mais 3 é o único ponto de R, então isso aí é uma função. Se a gente quiser ver o gráfico dela, é só passar as retas ortogonais e zerar os pontos. Uma outra forma de escrever isso é simplesmente dizendo que o f de x está definido como 2x mais 3 para todo x. Então, isso dá uma reta. Para você saber como traçar a reta, você tem que zerar o x. Então, se zerar aqui dá 3. Então, quando o x é 0, a altura é 3. 1, 2, 3. Agora você zera aqui e resolve a equação 2x mais 3 igual a 0, que vai dar x igual a menos 3 meios. Então, menos 3 meios é mais ou menos por aqui. Menos 3 meios é mais ou menos por aqui. Menos 3 meios. Então, com esse ponto aqui e esse ponto aqui, você pode ligar. Dá uma reta. Essa reta é que é o gráfico de f. Dois. As funções mais comuns são as polinomiais. Dadas por f de x igual a a0x elevado a n mais a1x elevado a n menos 1 mais até a n menos 1 x mais a n. Exemplo: f de R em R, que pega x e manda em x quadrado mais 2x mais 1. Ou seja, o f está definido pela regra f de x igual a x quadrado mais 2x mais 1 para todo x. Isso aqui dá uma parábola. E você pode procurar o zero dela. Quando é que f de x é igual a zero? Quando zero for igual a x quadrado mais 2x mais 1. Mas x quadrado mais 2x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Então, essa função aqui só zera no x igual a 1. E zera duas vezes. Então, o gráfico dela deve ser algo da forma R, x menos 1, né? X menos 1. Então, ela toca no eixo do x em x menos 1. Se você quiser saber que ponto é esse, basta zerar o x. Se zerar o x aqui e aqui, o f de x vai ser igual a 1. Então, esse ponto aqui onde ela corta, o eixo dos y é ponto 1. Esse é o gráfico de f. Outra função é muito comum no cálculo são as funções racionais. As funções racionais são aquelas f dado por um polinômio no numerador e outro polinômio no denominador. Exemplo:
f de R em R, que pega x e manda em x sobre 1 mais x quadrado. Isso aqui é um polinômio de grau 1, isso aqui é um polinômio de grau 2. O gráfico dessa função é muito mais complicado que as outras. Mas porque x quadrado é par, porque menos 1 ao quadrado dá 1, e x é ímpar, essa função é ímpar, então ela tem que passar pelo zero e inverter a imagem. Então o gráfico dela é mais ou menos assim. Quando x é 0, ela vale 0. Quando x é 1, ela vale meio. Então no x igual a 1, ela vale meio. Então ela faz isso daqui. E depois você começa a crescer sobre esse, ela vai diminuindo, faz uma curva, mas nunca toca na reta. Como disse que ela é ímpar, então do outro lado ela faz a mesma coisa. Ela vai aqui até menos meio. E no ponto menos 1, ela tem um ponto de mínimo. Pronto. Esse é o gráfico de f dado por f de x igual a x sobre 1 mais x quadrado. Essa é uma experiência, né? Bom dia. Vamos ver a primeira aula explicativa de funções. O que é uma função? Uma função é uma regra que vai de um conjunto A chamado domínio, num conjunto B chamado contradomínio, que pega cada x em A e manda numa única imagem B chamada f de x. Uma outra forma de ver é f de x definido como uma regra qualquer. X quadrado menos 3x mais 5. Exemplo. F de R em R, que pega x e manda em 2x menos 3. A gente está dizendo que para cada x, o f está definido como 2x menos 3. Então ele dobra o x e subtrai 3 no final. Assim, é muito abstrato, não dá para entender o que realmente está acontecendo. É por isso que fazemos o gráfico da função, que nesse caso é uma reta. R. Para traçar a reta, temos só que descobrir os zeros da função. Quando o x é 0, o f dá menos 3. 1, 2, 3. Menos 3. Então, quando o x é 0, o f é menos 3. Quando o f de x é 0, aí o x dá 3 meios. 3 meios. E agora, para visualizar melhor, é só unir os pontos e prosseguir. Essa é a reta. F de x igual a 2x menos 3. As funções, elas têm várias qualidades. Elas podem ser crescentes. O que é uma função crescente? É uma função que, para cada x menor do que y, implica que o f de x é menor do que o f de y. Exemplo. F de R em R, que pega x e manda em x mais 3. A gente está dizendo que o f de x está definido por x mais 3 para cada x de R. Se nós tivermos que x é menor do que y,
então x mais 3 é menor do que y mais 3. Mas x mais 3, por definição, é f de x. E y mais 3, por definição, é f de y. Então, x menor que y implica que f de x menor que f de y, ou seja, a função é crescente. Para ver melhor, basta fazer o gráfico. R, R. Quando o x é 0, o f de x é 3. 1, 2, 3. Esse ponto faz parte do gráfico. Quando o f de x é 0, o x é menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Esse aqui é um ponto gráfico. Então, para ver o gráfico, basta ligar os pontos. Este é o gráfico da função f de x igual a x mais 3. Dá para ver que, relativamente à altura, se x for menor que y, então a sua imagem é menor do que a outra, ou seja, ela é crescente, mas já foi tudo provado com as contas. Mas o aspecto das funções crescentes é sempre isso, uma seta voando para cima ou uma barriga se curvando para cima. Agora vamos ver as funções decrescentes. F é decrescente quando x menor que y implicar que f de x é maior do que f de y. Exemplo. F de R em R, que pega x e manda em menos 2x mais 3. Se o x for menor do que y, então, multiplicando tudo por menos, nós vamos ter que menos x é maior do que menos y, porque multiplicar por menos inverte o sinal da igualdade. E dobrando a inequação, nós temos que menos 2x é maior do que menos 2y. Multipliquei por 2 à direita e à esquerda. Como 2 é positivo, não altera o sinal. Quem era negativo continua negativo, que é o caso do menos x e do menos y. E, da mesma forma, menos 2x mais 3 é maior do que menos 2y mais 3. Somei mais 3 à direita e à esquerda, isso não interfere na desigualdade. Agora, menos 2x mais 3, por definição, é f de x, que é maior. Menos 2y mais 3, por definição, é f de y. Então, nós vemos que x menor que y, mais é o f de x, que é maior que o f de y. Então, inverte essa igualdade aqui. Portanto, f de x igual a menos 2x mais 3 é uma função decrescente. Vamos ver o gráfico. Como sempre, temos que zerar o x e o y, que é a imagem. Então, zerando o x aqui, nós temos, quando o x é 0, o f vai de 3. 1, 2, 3. E agora, na fórmula, f de x igual a menos 2x mais 3. Se nós zerarmos o f de x, então vamos resolver a equação menos 2x mais 3 igual a 0, que dá x igual a 3 meios. Então esse aqui é outro ponto do gráfico. Como o grau é 1, então isso aqui é uma reta, basta ligar os pontos para fazer aparecer o gráfico. Então ela é decrescente, vê? Quando o ponto anda para a direita, a reta tende para baixo. Então essa aqui é f de x igual menos 2x mais 3. Bom, além disso, as funções podem ser pares e ímpares. Então, f é uma função par
quando f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente ao domínio, que vamos colocar como R. Nesse caso, o gráfico de uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo dos y, que é a segunda reta. Se a função fizer esse contorno do lado direito, ela tem que espelhar sobre R e fazer o mesmo contorno do lado esquerdo. Então, esse é o gráfico comum a funções pares. Exemplo. F de x igual a x quadrado de R em R. Se nós fizermos o gráfico, vamos poder observar que é a parábola que passa no zero e que ela é simétrica em relação ao eixo dos y. Se nós pegarmos x aqui e menos x, eles vão ter a mesma altura. Vão ter a mesma altura. Pronto. E o outro tipo de função são as funções ímpares. Uma função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Nesse caso, o gráfico é invertido. Se aqui for o ponto x e aqui for o ponto menos x, então o gráfico tem que se inverter nesses pontos. Vamos supor que seja essa altura aqui o f de x. Então o f de menos x tem que ser a mesma altura, mas para baixo, aqui. Toda função desse tipo ela passa no zero, então é algo assim. E a continuação é simplesmente refletir em relação ao eixo do x. Exemplo. F de x igual a x ao cubo. Nesse caso, o f de menos x é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x. E o gráfico dela é o seguinte. Aqui é o reflexo da função f de x igual a x ao cubo. Bom dia, vamos continuar de onde paramos, na página 5. E vamos ver agora os tipos de funções. O primeiro tipo são as funções polinomiais. O que são funções polinomiais? São aquelas dadas por f de x igual a 0, x elevado a n, a 1, x elevado a n menos 1, mais, a n menos 1, x mais a n, onde a 0 é diferente de 0. Exemplo. F de R em R, que pega x e manda em x quadrado mais 3x menos 1. O gráfico dessas funções costuma ser da seguinte forma. Quando x é 0, então o f de x é menos 1. Aqui. Menos 1.
Como ela é de grau 2, então é uma parábola voltada para cima. Então essa daqui é a função f polinomial. Vamos pegar uma de grau 3. Mais exemplos. F de R em R, que pega x e manda em x ao cubo menos 2x quadrado mais x mais 2. Também exemplo de função polinomial, e o gráfico dela tem um aspecto parecido com o que eu vou fazer agora. Quando o f de x é zero, aliás, quando x é zero, então f é igual a 2. Então x igual a 0, f igual a 2. Como o grau é 3, então ela tem que ter duas corcovas. Como aqui é positivo, então quando ela vai para menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Quando vai para mais infinito, a função também vai para mais infinito. Então ela faz algo do tipo: este é o gráfico da função f, que é polinomial. Agora vamos ver exemplos de funções racionais. Sexta. Funções racionais. Uma função racional é uma função do tipo p de x sobre q de x, onde tanto o p de x quanto o q de x são polinômios, e a fração deles é que é chamada de racional. Exemplo: então, um primeiro exemplo de função racional é o seguinte: f de R em R, que pega x e manda em x sobre 1 mais x quadrado. A função x quadrado é par, o 1 a constante é par, a soma de partes é par, então o denominador é par, mas o numerador é ímpar, então essa função é ímpar. O gráfico dela é algo do tipo: no zero ela vale zero, e aí ela sobe. Tem um ponto de máximo no 1, que é meio, e ela se curva para baixo. Como ela é ímpar, então ela vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai lembrar que ela nunca toca o eixo x. Este é o gráfico da função racional polinômio x sobre o polinômio 1 mais x quadrado. Mais exemplos. Outro exemplo pode ser a função f. Outro exemplo pode ser a função f de R em R, que pega x e manda em x quadrado sobre 1 mais x quadrado. Essa é par, o quociente de pares é par, então essa é uma função par. Ou seja, basta saber o gráfico dela à direita ou à esquerda. Para ver melhor o gráfico dela, a gente faz um truque. Observação: x quadrado sobre 1 mais x quadrado é igual a x quadrado mais 1 menos 1 sobre 1 mais x quadrado, que vai dar 1 menos 1 sobre 1 mais x quadrado.
O gráfico dessa função pode ser visto assim. Nós temos que subtrair da função 1 essa função. 1 sobre x quadrado, 1 sobre uma x quadrado é a função que faz uma corcova aqui. Mas quando você coloca menos, ela faz a corcova para baixo. Mas se você subtrair 1, ela faz a corcova para baixo, mas acima do eixo do x. Então vamos marcar o ponto 1 aqui para ver melhor isso. Então, 1 menos 1 sobre 1x quadrado é a seguinte função. Ela nunca toca esse pontilhado. É um outro exemplo de função racional. O próximo tipo de funções são as trigonométricas. Funções trigonométricas. As funções trigonométricas são sen de R em R, que pega x e manda em seno de x. O gráfico dela é algo do tipo. O seno de 0 a 0, porque o seno é uma função ímpar. E o seno de π sobre 2 é 1, que é esse máximo aqui. Então ela faz isso. Em π dá 0, aí volta, faz isso e segue. Do lado esquerdo, tem uma corcova aqui, e assim por diante. Isso aqui é a função seno. A outra que nós temos, formando par, é o cosseno. Cos é uma aplicação de R em R, que pega x e manda em cosseno de x, que tem um gráfico mais ou menos assim. Cosseno de 0 é 1, e daí ela desce. Cosseno de π sobre 2 é 0 e segue. Cosseno de π é menos 1. E como ela é par, basta refletir o gráfico do lado esquerdo. Essa é a função cosseno. As funções seno e cosseno, elas têm certas propriedades algébricas. Primeira, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então elas particionam a unidade. Segunda, seno de menos π sobre 2, ou melhor, de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de x. Então, o seno é uma translação do cosseno, ou cosseno é uma translação do seno, já que essa desigualdade vale à direita e à esquerda. A próxima é que o seno de x mais y é igual que o seno de x mais y é igual seno de x cosseno de y mais cosseno de x seno de y. Outra propriedade é cosseno de x mais y
é igual a cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x, seno de y. Voltando à paridade, cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Seno é uma função ímpar, ou seja, seno de menos x é igual a menos seno de x para todo x. E com essas formas a gente pode calcular outras que são, por exemplo, o seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. O cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Agora vamos ver as funções exponenciais e logarítmicas. Logarítmicas. Como são as funções exponenciais e logarítmicas? A função exponencial é esp de r em r mais asterisco, que pega x e manda na exponencial de x. O gráfico da função pode ser visto da seguinte forma. Aqui é o 1. A função é sempre crescente, ela faz isso. E no zero vale 1. E segue. Então isso aqui é exponencial de x. A função logarítmica é log neperiano, que vai de r mais asterisco em r, que pega x e manda em log neperiano de x. O gráfico dessa função pode ser visto assim. R mais asterisco. Então aqui tem uma bolinha porque não entra o zero. R. Aqui é o ponto 1. Ela é crescente também e faz a mesma coisa que o ESP faz, só que no eixo do x e não no eixo dos y. Então essa função aqui é o log natural. Essas duas funções também têm propriedades algébricas. A exponencial, composta com log neperiano de x, é igual a x para todo x pertencente a r mais asterisco. Log neperiano, bola exponencial de x em x, também é igual a x, mas para qualquer que seja x pertencente aos reais. Se nós pegarmos esp de x mais y, isso vai ser igual a esp de x vezes esp de y. Segundo, log neperiano de x vezes y é igual a log neperiano de x mais log neperiano de y. Faz ser inversa uma da outra, então isso aqui leva a soma no produto, então a outra tem que levar o produto na soma. Mais exponencial de
exponencial de menos x. Isso vai ser igual a 1 sobre exponencial de x. Inverte pela multiplicação. Log neperiano de x sobre y é igual a log neperiano de x menos log neperiano de y, mais log neperiano de x elevado a alfa é igual a alfa log neperiano de x.